só para não fazer oração. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite para todos. Você que está chegando nessa noite, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso propósito, a ministração que nós estamos no livro de Apocalipse. Hoje, glória a Deus, continuamos com o mesmo tema, alerta final, tempo de despertar, alerta final. E hoje nós vamos estar começando a ministrar um tema, um assunto muito importante sobre a abertura dos 7 selos, amém? Hoje nós vamos estar introduzindo esse tema, trazendo aqui uma palavra de Deus para cada coração. Está comigo aqui, glória a Deus, um discípulo amado, amém, aleluia, que está buscando ao Senhor, aprendendo a palavra de Deus, o nosso querido irmão Janqueli, amém? Ele está conosco. E ele vai estar neste momento orando já para Deus abençoar, que seja de grande edificação essa ministração de hoje e para que também, glória a Deus, o Senhor venha falar poderosamente ao seu coração, amém? A paz do Senhor, irmão Janqueli, seja bem-vindo. Pode cumprimentar os irmãos que já está chegando. A paz, Senhor, cada um que está ouvindo ali, meu nome é Janqueli, estou aqui como pastor hoje para falar negócio da Deus aí, é muito bom na sua vida. Amém. Aleluia. Pode orar em nome de Jesus. Aleluia. Pode orar, amém? Senhor, meu Pai, para nos cancelar no Messias Jesus, o graço, Senhor, que está aqui à noite para fazer coisa de Deus, aleluia. Senhor Jesus, na presença do Papá, na mão do Senhor, graça, Senhor, benedição, na mensagem. Ensemble avec nos Seigneur qui a hoje na mensagem Senhor, na mensagem bom dia, eu mando toute grâce et toute bénédiction sur nous-mêmes, na mensagem Jésus, Seigneur Papa, dans le ciel là, Seigneur, va conduire nous Seigneur Jésus, na mensagem Seigneur, et dans mon sens, dans le monde Seigneur, je te bénédiction sur nous-mêmes, va encadrer nous dans le message l'éternel des armées, na mensagem glória a Deus, Seigneur, va couvrir nous dans le message Jésus, na mensagem va jeter bénédiction sur nous-mêmes, na mensagem Papa. Na mensagem, nous dans la présence du Seigneur, nous dans la présence du Seigneur, ça nous fait mal, la message Jésus, la message mon Dieu, et on met tout pouvoir, on met toute autorité, la message Seigneur, et la message Jésus, dans la présence du Papa, et la message Seigneur, pour nous faire travail, la message Jésus, et la présence du Seigneur Jésus, nos pasteurs, Seigneur, qui va commencer la message Seigneur, la message Seigneur, nous prions, mon Dieu, glória a Deus, no nome santo de Jesus Cristo, amém. Amém, aleluia. Graças a Deus, aleluia, glória a Jesus. Vamos sentar ao lado ali. Aleluia, glória a Deus, maravilha, povo de Deus, você, aleluia, já ouviu aí nesse momento nosso querido e amado irmão Janqueli orando ao Senhor, glória a Deus, nessa noite, amém? Eu quero saudar os irmãos, as irmãs que já estão aí participando conosco neste momento, cumprimentando a minha esposa, a pastora Silmara Brito, glória a Deus, também a esposa aí do nosso querido companheiro aqui, o irmão Janqueli, a esposa dele, a irmã Mirlande, glória a Deus, já está aí conosco também participando neste momento, amém? Glória a Jesus, já está participando conosco nesta oportunidade, a irmã Marilene também, glória a Deus, está aqui conosco participando. Boa noite, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos juntos aí em alguns momentos começar a transmitir aqui a palavra de Deus na noite de hoje. Você que está na sua casa, já encontre aí o livro da Revelação, o livro de Apocalipse, glória a Deus, livro de Apocalipse, capítulo de número 6, é o capítulo 6 que nós vamos estar lendo. Nós vamos ler o capítulo 6 e também o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 10. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. E o capítulo 6, versículos de número 1 e o versículo de número 2 na noite de hoje. Você que está na sua casa, pegue a sua Bíblia. Quem já está chegando aí, comece aí a compartilhar a live com mais uma ou duas ou mais pessoas, para que elas também sejam alcançadas nesta noite através da palavra de Deus. Amém?
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, maravilha, meus irmãos. Dentro de alguns minutinhos, 2 minutos, a gente já inicia nesta noite, amém? Aleluia. Glória a Deus. Quero cumprimentar também o irmão Edson, que já está aí conosco, está participando nessa noite. A irmã Eliane também, a paz do Senhor. Saudando aqui a irmã Raíssa, que já está aí conosco também. Você que está chegando, glória a Deus, seja bem-vindo aqui nessa noite. No livro de Apocalipse. Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Muito bem, povo de Deus, nós vamos nessa oportunidade começar a nossa ministração aqui nesse momento, o livro de Apocalipse. Eu quero ler nesse instante, capítulo de número 3 e o versículo de número 10 do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 10. A palavra de Deus nos diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Glória a Deus. Capítulo 6, versículo 1 e 2, nós vamos ler agora, que diz assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais, que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Amém? Essa é a leitura, é a palavra nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos, glória a Deus, dar continuidade à nossa ministração. Os irmãos que estão aí conosco ontem, eu acredito que pôde aprender bastante, né? Aqui, glória a Deus, no capítulo 5 do livro da Revelação, capítulo 5, que introduz, glória a Deus, a abertura dos 7 selos. Eu quero chamar a sua atenção para o que nós pudemos aprender aqui ontem, quando João, ele estava chorando, né? A Bíblia diz que não havia ninguém na terra, nem no céu, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, né? Esse livro, e desatar os seus 7 selos. Por isso, João, ele chorava muito. Por esse motivo que ele estava chorando. Mas quando ele estava chorando, a Bíblia diz que um dos animais ali, né? Um anjo falou para ele dizendo, um daqueles seres ali, vai na direção de João, está no capítulo de número 5, versículo de número
4. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Glórias a Deus. Então, o que eu quero já começar a observar com você aqui, dentro da palavra de Deus, é que, aleluia, no universo, em todo o universo criado por Deus, somente um foi capaz de abrir esse livro, de pegar esse livro da mão do Pai, da mão de Deus, das mãos do Todo-Poderoso. Somente ele foi capaz de pegar o livro e de olhar para ele e também de o abrir. Somente Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira, glória a Deus, o pecado do mundo, que nos salvou, que nos resgatou. E esse livro, ele é muito importante. Esse misterioso livro, que nenhum ser ao longo da história tinha visto ele, tinha percebido ele, e agora nessa ocasião, glória a Deus, esse livro está ali na mão do Todo-Poderoso, na mão do Pai, e ninguém no universo tinha a condição de olhar para aquele livro, de pegá-lo para poder também abrir. E eu quero aqui destacar para você que Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus, que pegou o livro e que agora vai começar, nesse capítulo 6, nós vamos observar ele abrindo o livro, abrindo desde o primeiro selo até o último selo. E eu quero observar com você que esse livro, mais uma vez dando ênfase a isso, esse livro aqui a qual Jesus ele vai abrir nesse capítulo, não é um livro semelhante a este, mas é um livro, na verdade, na forma de um pergaminho, né? Que Jesus ele vai abrir e desatar cada um desses selos e abrir esse livro. Mas um detalhe importante é que esse livro ele é um livro que está escrito por dentro e por fora. Então esse é um detalhe muito importante aqui. Ele está escrito por dentro e por fora. Por dentro está a escrita, por fora vai aparecer a imagem diante de João e agora escrito na Bíblia para nós acerca dos acontecimentos conforme esse livro vai sendo aberto e os selos vão sendo aqui desatados. Então fique conosco porque você vai aprender muito nessa noite acerca da nossa fé, do nosso entendimento, da visão, da revelação que Deus tem nos dado, glória a Deus, acerca desse capítulo de número 6. Antes eu quero abrir um parêntese para dizer algo muito importante para você. Quando nós olhamos o livro de Apocalipse, para que possamos entendê-lo, existe uma chave muito importante aqui nesse livro, que está no capítulo 1, versículo de número 19. Capítulo 1, versículo 19, aqui do livro da Revelação, irmão Edson, do livro de Apocalipse, marque aí no seu caderno, anote aí capítulo 1, versículo 19. Nós temos aqui uma chave bíblica muito importante para a compreensão e para a leitura desse livro. Observe que está escrito assim: escreve estas coisas, as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então o livro de Apocalipse, se você observar o versículo de número 19, você vai ver 3 coisas importantíssimas aqui para nós entendermos esse livro. Primeiro, as coisas que tens visto, o que foi que João viu, a visão que ele tem, a revelação que ele tem do Cristo glorificado, que está revelado para nós aqui no capítulo de número 1.
Mas quando a Bíblia vai falar acerca das coisas que são, é a realidade das 7 igrejas aqui, que está no capítulo 2 e o capítulo de número 3, que é as coisas que são. E depois, a última reflexão, a última ênfase aqui é as coisas que depois dessas hão de acontecer. Então, era fatos que estavam acontecendo e que estava sendo revelado para ele naquele momento que ele estava vendo. Aquilo, as coisas que são a realidade do capítulo 2, que é conhecido aqui para muitos estudiosos da Bíblia como a era da igreja ou o tempo da igreja, glórias a Deus. E, por último, as coisas que depois destas hão de acontecer. Eu quero convidar você para observar algo muito importante que está aqui no livro da Revelação, capítulo de número 3, versículo de número 10. Algo que Jesus vai falar com a igreja de Filadélfia. E a igreja de Filadélfia, irmã Marilene, é uma das igrejas aqui do livro da Revelação, do livro de Apocalipse, que ela não vai receber de Jesus nenhuma crítica. Na verdade, essa é uma dessas 7 igrejas que não recebe crítica. Todas as outras aqui, com exceção da igreja de Esmirna, recebe alguma crítica. Jesus tinha alguma coisa contra essas igrejas, mas a igreja de Filadélfia, da cidade de Filadélfia, é uma das 2 igrejas que não recebe crítica. Pelo contrário, para essa igreja, que é a igreja de Filadélfia, ela só recebe elogio. Porque está escrito aqui, olha, eu sei as suas obras e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, olha só o que Jesus fala para essa igreja. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então essa é uma das igrejas que guardava a palavra e não negava o nome de Jesus, embora tendo pouca força. Tendo pouca força, mas diante das tentações, através da palavra, vencia as tentações e não pecava, e não cedia às pressões do mundo, e não aderia ao pecado presente naquela época. E aqui nós vemos que Jesus é um exemplo para essa igreja, porque lá no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, Jesus Cristo também, ele foi tentado pelo próprio diabo, porém através de quê? Através da palavra, foi que ele venceu, irmão Janqueli. Foi através exatamente da palavra de Deus, né? Que Jesus venceu a tentação, porque Jesus ele guardou, irmã Bruna, a palavra. Então quem é que consegue vencer a tentação e permanecer fiel? Deus. É aquele que guarda a palavra de Deus, né? Então Jesus guardou e ele venceu a tentação. Essa igreja teve Cristo como seu principal modelo, o seu exemplo, glórias a Deus, e a palavra de Cristo. Então, através dessa palavra que ela guardou, então ela venceu as tentações, e por isso que ela não recebe crítica. Pelo contrário, a igreja de Filadélfia recebe tão somente elogio de Jesus. Agora, para essa igreja que não recebe crítica, uma igreja que era irrepreensível, porque guardava a palavra, aí Jesus vai dizer assim para ela, no capítulo de número 3, versículo 10 do livro de Apocalipse: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Outras traduções, para tentar os moradores da terra. O que eu quero observar com você é que Jesus está dizendo
que ele iria livrar essa igreja fiel, essa igreja irrepreensível, da hora da tentação ou da tribulação que há de vir sobre todo mundo para tentar os habitantes ou os moradores da terra. Eu quero fazer uma observação mais uma vez com você, que existe uma igreja na Bíblia Sagrada que a Bíblia revela que ela vai ser livre do período da grande tribulação, porque a grande tribulação, ela não vai atingir apenas uma nação, ela não vai atingir apenas um povo, mas essa grande tribulação, ela vai atingir o mundo inteiro. Por isso que é chamado de grande tribulação, pois ela é uma tribulação que atinge todo mundo e ela vai ser uma tribulação que nunca houve semelhante a esta. Então, a Bíblia mostra que dessa grande tribulação, Jesus vai livrar essa igreja, que é chamado de Igreja de Filadélfia. É aqui que vem o fundamento que nós cremos acerca do arrebatamento da igreja. Por quê? O termo aqui que diz, eu também te guardarei da hora da tribulação, esse da hora é o mesmo da hora, daquela expressão bíblica, tirados para fora, ou chamados para fora, ou tirados para fora. Então, esse guardar da hora da tentação é porque essa igreja que é irrepreensível, que é fiel a Deus, que é fiel e leal a Cristo, ela vai ser tirada da hora dessa grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Você faz parte dessa igreja? Você faz parte dessa igreja? Você pode dizer um amém? Você pode dizer um glória a Deus nessa noite? Glória a Jesus. Então nós vemos aqui que essa tribulação há de vir sobre todo mundo para tentar os habitantes ou os moradores da terra. Moradores da terra aqui nós explicamos há poucos dias que esses moradores aqui representam, morador é no sentido de raízes. Pessoas que têm raízes na terra, que estão enraizados na terra. Uma das características das pessoas da terra é que as pessoas amam a terra, amam o mundo. E Jesus fala para a sua igreja dizendo, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse amor aqui ao mundo é no sentido de o sistema desse mundo. Então, Jesus está dizendo para a sua igreja, não ameis o mundo. Por quê? Porque as coisas desse mundo, o sistema desse mundo, virá um período de uma grande tribulação sobre aqueles que amam esse sistema pecaminoso do mundo. Glórias a Deus. Aqui nós vemos sobre quem tem raízes na terra, quem tem raízes no mundo. Quem é que tem raízes no mundo? É quem ama todo esse sistema mundano. Agora, aqueles que não amam o mundo, eles amam, na verdade, glórias a Deus, é a sua pátria, que é a pátria celestial, que ama estar junto com aquele, glórias a Deus, que é o nosso Salvador, aquele que é o nosso Senhor, aquele que é o nosso Rei, a quem nós também aguardamos. Ou seja, a igreja de Jesus, ela é conhecida, ela é chamada na Bíblia como peregrina, como forasteira. Ela está no mundo, mas não é do mundo. Ela está aqui de passagem, como um peregrino, assim como um peregrino, quando ele está em uma cidade, ele está ali passando, mas se ele está indo para algum destino, ele pode até passar por ali, conversar ali, né, cumprir algum propósito ali, mas ele vive com uma consciência, eu estou aqui de passagem, eu sou apenas um peregrino. Amém? Amém. Então, essa igreja, ela vai ser o quê? Ela vai ser arrebatada. E aqui nós vamos perceber, e aí anote isso aí, você que está com a sua Bíblia na sua casa,
você vai perceber que até o capítulo 3 do livro da Revelação, do livro de Apocalipse, você vê o termo igreja. Você vê a igreja de Cristo atuante até o capítulo de número 3. Quando chega no capítulo 4 até o capítulo de número 18 de Apocalipse, a igreja, irmã Bruna, aqui desaparece. O termo igreja desaparece. Agora vai ter outros termos aqui, mas igreja, a igreja desaparece. Por quê? Glória a Deus, porque nós cremos, com base nesses princípios da Bíblia, que vai chegar um momento que a igreja fiel, a igreja de Jesus, a igreja que vence, ela vai desaparecer dessa terra. Ela vai ser arrebatada dessa terra e vai aparecer diante do Senhor Jesus Cristo entre as nuvens, conforme é a palavra dele. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Amém. Glórias a Deus. Mas aí quando chega no capítulo 4, capítulo 5, nós vamos perceber aqui que o Cordeiro, no capítulo 5, então ele pega esse livro selado, glórias a Deus, aleluia, numa atmosfera celestial, porque João ele foi levado para o céu, aqui no capítulo 4 ele foi arrebatado ao céu, a porta se abriu e ele subiu. Aleluia. E ele no céu, diante do trono de Deus, ele vê o Cordeiro, Jesus Cristo, pegando esse livro e começando a abrir esse livro. E aqui é onde eu quero introduzir esse tema juntamente com você. Observe o capítulo de número 6, pegue a sua Bíblia. A Bíblia está escrito aqui, a abertura dos primeiros 6 selos. São 7 selos. No primeiro selo, nós vamos observar aqui o capítulo 6, versículo de número 1 e 2, que diz assim: E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê, vem e vê. Ou seja, nós estamos nessa ocasião contemplando o Cordeiro começando a abrir esse livro. E quando ele vai abrir o livro, ele abre um dos selos, o primeiro selo. Quando ele abre o primeiro selo e começa a abrir o livro, então a Bíblia vai mostrar que um dos 4 animais que estava diante do trono declara para João dizendo, vem e vê. Porque nesse livro havia uma parte que estava escrita e havia uma parte que era através de imagens que João estava começando a ver. E como nós podemos observar e aprender antes, a visão de Deus, quando alguém está tendo uma visão, essa visão vai sendo contemplada de uma maneira crescente. Ele vê uma parte, depois ele vê a outra parte, e ele vai vendo uma parte após a outra. E aqui João, ele tem a primeira parte dessa visão, ou do que ele está vendo. Versículo 2, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então nós vemos aqui, quando o primeiro selo se abre, aí então nós vamos perceber que é visto um cavalo branco. E a pergunta que fica é, pastor, o que isso quer dizer? O que então representa esse primeiro selo? A qual João, ele olha e vê um cavalo branco. Quando nós, na Bíblia Sagrada, vamos falar desses termos aqui, né? Cavalo e o termo branco, na Bíblia, branco fala de quê? De paz. Quando alguém levanta a bandeira branca, é porque está pedindo o quê? Está manifestando ou pedindo paz, ou manifestando
a paz, porque o branco fala exatamente de paz. Porém, nós temos uma diferença, porque aqui no capítulo 6 tem um cavalo branco que aparece e alguém assentado sobre ele. Mas no capítulo 19, você que está acompanhando na Bíblia Sagrada, capítulo 19 do livro de Apocalipse, do livro da Revelação, está aqui também um cavalo branco. Apocalipse capítulo 19, você que está aí na sua casa, o versículo 11 diz: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então nós temos aqui no livro da Revelação, no livro de Apocalipse, dois cavalos brancos. Primeiro do capítulo 6, versículo 2. Capítulo 6, versículo 2 está falando de um cavalo branco e alguém que está sentado sobre ele. Mas o capítulo 19 também fala de um cavalo branco e um ser que está sentado sobre ele. Do capítulo de número 6, versículo 2, a Bíblia diz que quem estava sentado sobre ele tinha, primeiro, um arco, e a ele foi dada uma coroa. Então ele tinha um arco e foi dada a ele uma coroa, e ele saiu vitorioso para vencer. Então tem alguns detalhes aqui. O cavalo era branco, aquele que estava sentado sobre ele, tinha uma pessoa sentada sobre ele, e essa pessoa tinha um arco. Essa pessoa também, ela tinha uma coroa, porque foi dada a ele uma coroa. E a terceira observação desse que estava sentado sobre esse cavalo branco, ele saiu vitorioso para vencer. Agora do capítulo 19, versículo de número 11. A primeira observação desse cavaleiro, aqui do capítulo 19, versículo 11 do livro da Revelação. A Bíblia diz assim: E vi o céu aberto. Então, nós vemos aqui que é visto o céu aberto a hora que esse cavalo branco aqui aparece. E eis um cavalo branco. Aí a Bíblia destaca quem era que estava sentado sobre esse cavalo branco. Olha só, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então nós temos uma diferença aqui. Uma diferença grande entre esse cavalo branco do capítulo 6 e o cavalo branco do capítulo 19 e o seu cavaleiro. Aí nós que temos um entendimento da palavra de Deus dentro dessa linha que eu vou estar ensinando e trazendo para você aqui, você vai observar que nesse capítulo 6, versículo 2, aqui está falando do anticristo, porque o versículo 2 revela algumas características acerca da ação e da manifestação do anticristo. Já do capítulo 19, versículo 11, está falando do Cristo, porque ali já revela dizendo, olha, ele é fiel e verdadeiro. Para aqueles que pertencem à igreja de Jesus, para nós, aqueles que nasceram de novo e pertencem à igreja de Cristo, todos nós já temos a ciência de quem que é o fiel e verdadeiro. Quem é que julga com justiça? Que é o Senhor Jesus Cristo. Você está aí, você está entendendo? Se você está entendendo, diga glória a Deus. Já no capítulo de número 6, versículo de número 2, esse cavalo branco aqui, o que estava sentado sobre ele, primeiro tinha um arco. A Bíblia diz que ele tinha um arco, ele não tinha uma flecha. Por quê? Eu quero trazer aqui algumas observações acerca desse personagem que é conhecido como anticristo. Um detalhe que nós temos a observar: branco fala de paz. Uma das formas que o anticristo ele vai se manifestar é vindo
com uma mensagem de paz e procurando fazer, principalmente com Israel, um acordo de paz. Ele vai proclamar a paz. Porém, como a Bíblia revela que o anticristo, ele é o iníquo, ele é o homem do pecado, o coração dele é cheio de maldade, então, na verdade, ele vai estar fingindo. Ele vai estar vindo com a proposta de uma falsa paz. É isso que a palavra de Deus revela. Uma falsa paz. E aqui eu destaco para você, o termo anticristo quer dizer lugar de Cristo, alguém que quer estar no lugar de Cristo. Hoje nós pregamos o evangelho de Jesus Cristo. A proposta do anticristo é varrer da terra ou tirar da terra o nome de Jesus Cristo. Ele não vai querer que se refira Cristo na terra, porque o objetivo dele vai ser ele estar no lugar de Cristo. Ele não vai querer saber da fé cristã na terra, o objetivo dele é estar no lugar de Cristo. Aí é onde a Bíblia Sagrada vem revelar, no capítulo 6, versículo 2, do livro da Revelação. Mas ele vai vir como? Ele vai vir com engano. Primeiro, como os judeus, eles não recebem, ou a maioria não recebem a Jesus Cristo como seu Salvador, eles não acreditam que Cristo já veio, que Jesus Cristo ele já veio, o Messias dele já veio, eles ainda estão esperando o Messias. Então, quando o anticristo se manifestar, ele vai se apresentar, na verdade, para fazer um acordo de paz com os judeus, para querer ganhar o coração dos judeus, e até mesmo com a intenção de que os judeus e todo o povo ache e pense que ele é o Messias esperado por todos. É nessa ocasião, porém, o coração dele, por ele ser o homem do pecado, por ele ser o iníquo, por o coração dele estar cheio de maldade, então a Bíblia Sagrada revela de uma maneira bem clara para nós que ele não vai durante todo o tempo agir e se manifestar como alguém que está com esse pensamento de paz. Alguém pode estar perguntando, pastor, onde fala na Bíblia que o anticristo ele virá com uma proposta de paz? A Bíblia mostra no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27. Você que está aí na sua casa, você que está acompanhando, pega a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 9, o versículo de número 27, que nós lemos, a igreja e o Ministério AD Pedra Fundamental, lemos aí nos últimos dias. Daniel, capítulo 9, versículo de número 27. Diz assim: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações irá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27, são capítulos que revelam muitas coisas aqui acerca, glória a Deus, da escatologia bíblica, daquilo que aconteceu já até quando Jesus foi crucificado e no decorrer da história, e também para os últimos dias. E para os últimos dias, ou a última semana, porque na Bíblia, quando a Bíblia fala aqui no livro de Daniel, ele firmará um concerto com muitos por uma semana na Bíblia, que nessa linguagem bíblica, não está falando de uma semana de 7 dias,
Mas uma semana aqui nesse capítulo é uma semana de anos, está falando na verdade de 7 anos. E aqui está o entendimento de que o período da grande tribulação será um período exatamente de 7 anos. 7 anos será o período aqui que a Bíblia chama de o período da grande tribulação. Nesse período, o anticristo fará um acordo de paz com muitos, e em específico com a nação de Israel. Porém, na metade desses 3 anos e meio, o anticristo ele vai quebrar esse acordo a qual ele fez, até porque ele vai querer plantar ou colocar uma imagem dele dentro do templo em Israel e ali querendo receber então adoração. Então ele vai acabar quebrando o acordo de paz e obrigando todas as pessoas a adorá-lo, né? É isso que vai acontecer nos últimos dias. Mas esse ponto aqui eu quero dar ênfase para você que está nos ouvindo aí nos próximos capítulos aí que nós vamos estar tratando sobre esse assunto. Voltando aqui para Apocalipse, capítulo de número 6, nós vamos ver também que ele virá com uma mensagem de paz. A referência bíblica desse princípio está em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 3. Onde a Bíblia diz assim: porque quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. É importante que todos entendam algo muito importante aqui, que o período da grande tribulação, segundo a palavra de Deus, é o período, irmã Resislane, da ira de Deus sendo derramado sobre a terra. É o período do que a Bíblia chama de a ira do Cordeiro. Então, quem vai estar controlando o mundo nessa época, né, no sentido soberano, na verdade não é o anticristo. Ele até vai ter uma certa liberdade de agir, e a proposta que a princípio ele vai vir é trazendo solução para todos os problemas do mundo, né? Solução, uma mensagem de paz, solucionando todos os problemas, questão da segurança, questão da saúde. E o mundo de hoje, inclusive esse período que a gente está vivendo agora, é um período que o palco está sendo preparado para a chegada e a manifestação do anticristo. As tecnologias dos dias de hoje, tudo está ficando perfeito para o momento que o anticristo vai se manifestar para solucionar, entre aspas, os problemas do mundo. Os problemas na área da segurança, da saúde, problemas financeiros, né? Problemas da questão da falta de água no mundo, alimentação, tudo ele vai vir com a mensagem de paz e com a visão de formar um governo globalizado para acabar essa questão de fronteiras nacionais, né? A intenção é que seja um governo mundial. E o anticristo será esse personagem, esse ser que vai receber esse governo e na sua manifestação ele vai vir com a mensagem de solucionar os problemas de toda a humanidade. É por isso que a Bíblia mostra aqui que vai chegar um momento onde as pessoas que estiverem na terra durante o período do anticristo, as pessoas vão dizer assim: olha, agora há paz e segurança. Os problemas do mundo acabaram. As dificuldades, problemas na saúde acabaram. Porque o anticristo, através do sistema e do poder mundial que vai ser entregue para ele, ele vai fazer o quê? Vai começar a solucionar, entre aspas, né, o problema de todos aqueles que aderirem ao seu governo. E aí, quando todos disserem a paz e segurança, aí a Bíblia diz que sobrevirá repentina destruição.
Por que ele vai fazer isso? Ele vai trazer, ele vai vir com essa mensagem e vai conseguir estabelecer até certo ponto paz e segurança. Porque capítulo 6, versículo 2, olha só o versículo 2, o que ainda diz. E foi-lhe dada uma coroa. Coroa aqui é no sentido de coroa para reinar, porque vai ser entregue a ele os governos do mundo, a grande maioria, vai entregar para o anticristo, né, o seu poder, a condição de ele governar sobre todas, né, as nações da terra, sobre todo o mundo. Então ele virá com uma mensagem diplomática, porque ele vai ser alguém que vai agir na economia, ele vai agir na questão política, né? Vai ser alguém aceito entre os políticos, vai ser também alguém que vai agir na área da economia, vai ser também, entenda uma coisa aqui, alguém que vai propor, né, uma religião, uma só religião mundial, que é chamado de ecumenismo, né, que é uma religião só para todas as pessoas. As pessoas não vão poder ter aquela escolha de ser ou não cristão, ou de ser, não. A proposta vai ser o ecumenismo, a união de todas as religiões, né? E a mensagem que ele vai vir com essa mensagem, gente, muitas religiões no mundo só traz confusão entre as pessoas. Então a visão dele vai ser uma só religião, uma só moeda e um só governo mundial. E aqui está escrito, né? Olha só o que está escrito, que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa. Então ele vai receber um reino, uma coroa, a condição de governar. Em terceiro lugar, e saiu vitorioso para vencer. Esse é quem? É o anticristo. Ele vai sair vitorioso para vencer. Porém, não quer dizer que ele vai vencer. E eu quero encerrar essa palavra de Deus destacando algumas coisas importantes para você. Que embora que ele vai receber o reino na terra, o poder para governar, embora que ele sairá vitorioso para vencer, com os governos do mundo que ele vai receber poder para reinar, a Bíblia mostra em Apocalipse capítulo 13 que ele também receberá o poder do dragão. Quem que é o dragão? Em Apocalipse capítulo 13, o próprio diabo, Satanás. Então o diabo vai dar para ele todo o poder, para ele reinar com o poder dele. Ele vai receber poder no sentido sobrenatural, inclusive, para ele poder governar. Porém, o que eu quero enfatizar para você e encerrar essa palavra de hoje, dizendo o seguinte: lá no capítulo de número 1 do livro da Revelação, e como nós enfatizamos desde o primeiro dia, o livro de Apocalipse não tem o alvo de falar mais do anticristo, ou colocar o anticristo como se fosse o todo-poderoso, né? O top. Não, o livro de Apocalipse é a revelação do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o princípio e o fim. Isso quer dizer que ele é eterno. Então o governo do anticristo tem um começo, mas o governo do anticristo também tem um fim final. Observe que o livro selado está na mão de quem? O livro selado está na mão do Cordeiro. Pastor, o que isso quer dizer? Que o desfecho, o início e a conclusão, o início e o fim do governo do anticristo, quem está com o domínio e o controle na mão é o próprio Senhor Jesus Cristo. A conclusão da história da humanidade, entenda isso aqui, não está no controle de Satanás, não está no controle do anticristo, mas está no controle do Cordeiro. Está nas mãos de Jesus. Então, deixa eu entregar o que Deus está colocando ao meu coração para compartilhar com você. Por que que você tem que receber Jesus Cristo como seu Salvador? Por que quem que você e eu, que nós devemos temer é Jesus Cristo? Porque
até acerca do nosso inimigo, das nossas almas. Glória a Deus. O fim dele, né, o desfecho final do nosso adversário está na mão de Jesus. O livro está na mão de Jesus Cristo. É por isso que o livro de Apocalipse é o livro da revelação do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Pastor, então eu não devo ter medo do anticristo. Eu não devo ficar preocupado, querido, se você for fiel, se você estiver entregando a sua vida para Jesus e procurando ter um compromisso com Ele, para começar, você será arrebatado. Você será um daqueles que serão tirados para fora do período da ira. Porque a Bíblia diz que o crente, o cristão fiel, a igreja, nós não fomos destinados para a ira. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, fala sobre isso. Nós não fomos destinados para a ira, mas para nós adquirirmos a salvação na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas entenda uma coisa, tem alguns que dizem assim, pastor, a igreja vai passar pela grande tribulação. Glória a Deus, não é isso que nós cremos com base nesses princípios da palavra de Deus. Mas ainda que passasse, o verdadeiro cristão que tem um compromisso real e verdadeiro com Jesus, ele sabe, aleluia, que um dos livros mais importantes da história, que é esse livro aqui, né? O livro selado, está na mão do Senhor Jesus Cristo. E o que domina esse livro, o que está com esse livro na mão, glória a Deus, é Ele que tem todo o poder, é Ele que é o Todo-Poderoso, é Ele que tem cuidado de você, é Ele que, em meio a esse tempo que nós estamos vivendo, Ele está dizendo, igreja minha, não temas. É Ele que está dizendo para a igreja fiel, que é chamada de a esposa do Cordeiro, glórias a Deus, está dizendo, minha esposa, não temas, não temas, não temas, não temas, eu estou com controle de todas as coisas na mão. O final da história, o começo da história está na minha mão, mas o final dessa história também está na minha mão. Então somente, glórias a Deus, permaneça fiel ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus nessa noite para o teu coração. Glórias a Deus. Você pode dar um glória a Jesus aí, você pode dizer um amém para o Senhor, você pode glorificar a Ele por tudo que Ele tem realizado e que Ele tem falado conosco nessa noite. Glórias a Deus. Meus irmãos, essa é por hoje a palavra que Deus tem para os nossos corações. Nós estamos vendo a revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus, embora que nessa revelação Ele mostra acerca, glória a Deus, do que está para acontecer, daquilo que já aconteceu e daquilo que ainda está para acontecer. Mas nós estamos cientes que Jesus Cristo está no controle de todas essas coisas que está acontecendo e que está por acontecer. Amém? Eu quero nessa noite orar com você, orar por você. E eu acredito, glória a Deus, em grandes coisas o Senhor fazendo na sua vida. Mais revelação de Deus para a sua vida. A sua fé e confiança no Senhor Jesus Cristo aumentando. Glórias a Deus. E a esperança da vinda de Jesus estando cada dia mais acesa no seu coração. Amém? Fique com essa palavra de Deus. Eu quero orar por você nessa noite em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai Celestial, nessa noite eu quero te louvar, eu quero te agradecer pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, pelo teu amor para conosco, pela revelação da tua palavra que o Senhor tem nos dado nesta noite, neste lugar. Pelo privilégio de nós podermos adorar e servir ao Senhor e buscar o Senhor que é o fiel e verdadeiro, que é aquele que tem todo o domínio, tem todo o poder na terra, no céu e em todo o universo. Eu quero te louvar pela tua palavra, eu quero te agradecer pelo despertamento que o Senhor tem trazido para as nossas vidas e pedir que o Senhor venha fortalecer a fé
desse teu filho, dessa tua filha, desse irmão, dessa irmã, que está recebendo nesta noite, meu Pai, a tua palavra. Fortalece, aviva a tua obra na vida de cada um nesta noite, em nome de Jesus Cristo, e amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Queridos, estamos aqui com mais esse dia de ministração, com o alvo, com o objetivo de abençoar a sua vida. Estamos encerrando, mas estaremos retornando aí, informando para os irmãos o dia que terá a próxima live aí do Apocalipse. Eu creio que vai continuar edificando as vossas vidas. Amém? Aleluia. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos aí que nos dá a alegria da participação. A irmã Saúde também está aí, a irmã Fernanda, glória a Deus, vários irmãos, a irmã Regislane que chegou aí também. Deus abençoe as vossas vidas. Amém? Estenda a sua mão nessa noite. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos. Você pode dizer um amém? Amém. Diga um amém aí, escreve um amém para nós, para Jesus. Deus